Olá, começamos mais um programa denominado Marcos de Inovação e hoje nós temos como convidada especial a Kelly Fukuda, que é profissional de educação física. Kelly, seja muito bem-vinda. Tudo bom, Marcos? Obrigada pela oportunidade. Kelly, as academias, de um modo geral, foram muito afetadas no ano de 2020 por conta da pandemia, pois tiveram de permanecer um tempo fechadas por conta das medidas de lockdown. E eu vi muitos profissionais fazendo aulas por vídeo e treinamentos online. No seu ponto de vista, esse tipo de aula por vídeo e à distância foi uma inovação na sua área? Marcos, particularmente, eu não vejo isso como uma inovação. Eu entendo que foi muito mais uma necessidade de adaptação das academias e dos profissionais de educação física, que atuam principalmente como personal trainers, para que eles continuassem atuando, né? Para que eles continuassem na área e não perdessem a sua renda. Até porque esse tipo de treinamento à distância ou as próprias consultorias online, elas já eram uma tendência que vinham acontecendo. Eu acredito que a pandemia ela só acelerou um pouco mais esse processo. Então eu vejo mais como uma adaptação, né, a continuidade de uma tendência do que uma inovação propriamente dita. Kelly, você que está nesse mundo do exercício, o que seria uma inovação? Qual a maior inovação nessa área? Marcos, eu pensei bastante nisso e a resposta que eu tenho para te dar assim, não é nada muito de extraordinário, né? Em termos de inovação, vendo as coisas como elas estão acontecendo hoje, eu acredito que seria muito mais uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo mental. O que acontece hoje? A gente tem muita prescrição do exercício pelo exercício. E a inovação seria o modelo mental de prescrever um exercício sustentável, pensar que é um exercício que possa ser feito pela vida inteira. Responde? Eu acho que sim. Vamos lá. Que outros tipos de inovação têm ocorrido na área de educação física? Marcos, eu diria assim, veja só, se a gente pensar em termos de produtos e serviços, né, a gente tem diversos tipos de aulas nas academias, estúdios de pilates, estúdios de crossfit, os grupos de corrida, o treinamento funcional, né, todas são produtos e serviços. E às vezes eles surgem como se fosse uma grande inovação, como se fosse uma coisa muito diferente que promete resultados, sei lá, extraordinários a curto prazo. E na realidade eu vejo tudo isso como metodologias muitas vezes que são mais antigas, que já existiam no mercado e que foram repaginadas, receberam uma nova embalagem, um novo nome, para que pudessem ser lançadas. E a indústria do fitness faz muito isso, né? Ela precisa estar a todo momento trabalhando esse tropismo negativo e lançando esses produtos novos, porque se a gente olhar a quantidade de gente que pratica exercício hoje, né? Tanto em termos de Brasil quanto do mundo, a parcela da população que pratica atividade física é muito pouco. Então, é uma necessidade do fitness. Quando eu falo em termos de inovação, que é você mudar esse modelo de pensamento e pensar num exercício mais sustentável, eu quero dizer que a gente precisa levar em consideração a estrutura articular antes. Então, vamos pegar, por exemplo, essas modalidades aí, Pilates, CrossFit, alguma outra que você conheça, treinamento funcional. O que elas têm em comum? One size fits all, né? Aquele tamanho único. Então é uma aula, é uma metodologia que serve para o Marcos, serve para a Kelly, serve para o João e para a Maria. Então a gente vai ter que se encaixar nesse modelo de aula, nesse modelo de treinamento. E isso até pode trazer algum resultado a curto prazo, mas será que tem algum risco a longo prazo? Será que tem algum risco articular a longo prazo? Alguma coisa que eu não consigo calcular? E o que seria interessante?
Quando eu falo que essa mudança de paradigma, de eu pensar na estrutura antes do exercício, eu pensar como que eu vou construir esse exercício, quem é essa pessoa que está na minha frente aqui, qual que é a diferença de eu prescrever um supino, uma adução horizontal de ombros ali para o Marcos, que treina musculação há muito tempo, e enfim, está acostumado com a academia, gosta de treinar, e eu prescrever esse exercício para o João, que tem 20 anos a menos que você, já treina há bastante tempo também, mas reclama de dor no ombro. Então, Quer dizer, talvez... cada exercício tem que ser apropriado para cada aluno, é isso? Na realidade eu vou mais longe, porque a gente fala assim, né? A gente acha que o exercício é que vai fazer alguma coisa pela gente. Então, é muito comum a gente escutar assim, esse exercício é bom para quê? Esse exercício é bom para o glúteo, é bom para o meu ombro, para melhorar minha dor no joelho. E eu preciso pensar que sem músculo não existe exercício. Então, depende. Como é que está a articulação desse quadril? Como é que está a articulação desse joelho, desse ombro? Quando eu levo em consideração essa estrutura antes, eu consigo pensar melhor em como montar e prescrever a carga desse exercício. Kelly, o que isso tem de diferente do que a gente tem feito até hoje? Essas modalidades como Pilates, exercício funcional, academias que treinam com eletroestimulação, a corrida, o próprio CrossFit, que é uma febre já há algum tempo. Como eu te falei, Marcos, são atividades que elas foram repaginadas, né? O CrossFit, se a gente parar para pensar, ele veio da onde? Do bootcamp, que é o exercício que muitos do pessoal, como é que fala, dos mariners americanos, desse pessoal que treina lá do exército, né? Então, é um exercício muito pesado, que exige alta tolerância, e de repente foi adaptado para gente, pessoas comuns. Então, de novo, cai naquilo. Um modelo de tamanho único para pessoas comuns. Então, a gente muda o nome para continuar existindo no mercado. E o que eu preciso pensar daí, e talvez alguns colegas de profissão que tenham acesso a esse vídeo venham questionar, é o seguinte: puxa, a Kelly não está pensando, ela não está considerando que eu, antes de elaborar uma série de treino, eu levo em consideração o princípio da individualidade biológica. Mas antes disso, mesmo assim, quando eu falo em montar, em construir um exercício, eu estou pensando na estrutura articular, o que essa pessoa, aqui esse cliente, que é diferente, o Marcos, que é diferente do João, que é diferente da Maria, o que ele tem de amplitude articular? O que ele tem de comprimento contrátil disponível? Eu quero gerar mais ou menos torque nessa articulação. Em que momento eu preciso zerar a carga ali, né? Que a gente fala, às vezes a Mariane usa muito esse termo, zerar a carga no ponto da dor, nunca chega muito, chega próximo de zero, mas nunca chega a zero, para minimizar o efeito nessa articulação. Kelly, como é que um exercício pode negligenciar a saúde ortopédica? Veja, é muito comum eu pensar assim, eu estou acima do peso, eu preciso emagrecer, ou eu sou sedentária, o meu médico pediu para fazer algum exercício físico. Então, eu vejo o que os magros estão fazendo e vou fazer aquele exercício que ele faz. O que as pessoas magras estão fazendo? É HIIT, é CrossFit, é corrida. Eu vou fazer aquilo porque aquilo emagrece, correto? Então, eu vou melhorar minha parte cardiovascular, eu vou ganhar mais fôlego, vou ter mais condicionamento, vou emagrecer, ok. E será que eu penso na estrutura articular antes de fazer esse exercício? Eu fui no médico, matriculei na academia, precisei de um atestado médico, fui no cardiologista, ele me deu um atestado dizendo que eu estou apta a fazer exercício físico. Show de bola. Mas será que essa articulação da pessoa sobrepeso ou de uma pessoa que está muito tempo sedentária, sem se mover,
Enfim, será que ela aguenta essa carga desse tipo de atividade mais pesada? Será que ela aguenta o número de repetições, o número de séries? É adequado isso para a realidade dela? Então, a gente precisa pensar na saúde de uma forma global. É claro que é importante a saúde cardiovascular, a saúde metabólica, o próprio emagrecimento, que contribui de uma forma geral para a nossa saúde, mas eu não posso fazer isso colocando em risco a minha saúde articular. Eu tenho que tomar esse cuidado. E Kelly, daí aqui cabe uma frase que eu gosto bastante do RTS, que a gente fala assim, que a estrutura precede a função. pois é, eu sou engenheiro, isso faz sentido para mim, mas como que isso se aplica na sua área? Marcos, de uma forma mais simples, eu diria que quando eu falo que estrutura precede a função, antes de prescrever o exercício, eu vou considerar a estrutura articular. É uma estrutura saudável? O que, que ela aguenta de carga? O que eu preciso levar em consideração antes de prescrever o exercício para essa pessoa? Qual que é o histórico dela de atividade? O que, que ela fez antes? E daí cai de novo naquele exemplo que eu te falei. As pessoas têm muito o hábito de perguntar: esse exercício é bom para quê? É, Como se o exato. exercício fosse fazer algum milagre pela pessoa. E daí, quando ela pensa no exercício e esquece da estrutura, ela pode comprometer ela pode comprometer uma articulação, enfim. Vamos fazer uma analogia com o carro, tá? Imagina que você tem um carro lá, que você usa muito esse carro para viajar a trabalho, e esses pneus desse teu carro aí, eles vão rodar com certeza 30 mil quilômetros. Daí você fez uma última revisão há 7 meses atrás. As pessoas levou lá na oficina, na concessionária, viram o motor, fizeram a troca do óleo, do filtro, enfim. E por algum motivo naquele dia você não conseguiu que checassem os pneus, a pastilha de freio, e você continuou rodando. E daqui a 2 dias você tem uma viagem para fazer. Teu carro está com 28 mil quilômetros, o pneu aguenta 30. Você precisa sair daqui até Brasília. Você arrisca fazer essa viagem sabendo que você vai de carro e você vai ter que voltar? Pois é. Não. Você arrisca fazer essa viagem sem antes voltar com o teu carro na concessionária para Não, fazer acho esses que não. ajustes? Então, é a analogia que eu faço para a nossa articulação. Então, eu vou para a academia, eu preciso daquele atestado médico, eu procuro um cardiologista, ele fala que eu estou apto para treinar, e daí no primeiro sinal que eu tenho, às vezes, um leve desconforto no ombro, uma dorzinha no joelho, um desconforto na lombar, eu acho que não é nada que vai passar, e eu não procuro especialista dessa área. Então, assim como você tem um carro que você tem o objetivo de chegar num lugar, eu estou praticando exercício, eu também tenho um objetivo com aquilo. Pode ser saúde, pode ser emagrecimento, estética, condicionamento físico. Então, eu tenho todas as condições para não parar no meio do caminho. Eu estou deixando de, como é que eu falo? Eu estou deixando de atender, em detrimento de um exercício ou de um objetivo ou de uma moda, eu estou negligenciando alguma coisa que eu devia prestar mais atenção. É verdade. Kelly, é preciso sentir dor para o exercício ter efeito? Então, eu queria perguntar isso para você. Você pratica exercício da tua experiência. Eu queria pedir para você dividir tua experiência. Você sente atualmente, já sentiu dor por praticar exercício? Não no mesmo dia, mas um Não no dia mesmo depois dia, ou 2 dias depois. tá? E como é que é para você sentir dor? Você chegou a perceber em algum momento, talvez, que você atingiu um resultado mais rápido porque você sentiu dor? Ou que o Não, teu eu acho que músculo não. cresceu? Então, na realidade, é muito legal essa tua pergunta, porque essa questão de você sentir dor com exercício é uma crença popular, né? E é um mito. Então, quem que está acostumado a sentir dor? E da onde que vem isso?
no treinamento desportivo. Muito do que a gente usa hoje na prescrição de exercício nas academias tem base, tem origem no treinamento desportivo, treinamento de alto rendimento, de alto nível, que é para preparação de atletas profissionais. Então, até você escuta o atleta reclamar de dor ou mencionar que sentiu dor numa determinada temporada. Só que ele tem toda uma preparação para isso. E uma temporada, um campeonato que ele ganhe, de repente, aí, são profissionais de alta performance, são 10 milhões de dólares na conta, num segundo momento, um segundo torneio, 30, 50 milhões, fora o que eles ganham de patrocínio esportivo. Então, tem um custo, mas, de repente, tem um benefício. E será que para nós, pessoas normais, né, para os mortais, para a grande maioria, vale a pena esse custo? Se de repente eu sair daqui hoje, eu me inscrever lá na corrida da prefeitura e ganhar o primeiro lugar da minha categoria, lá, sei lá, 39, 44 anos, o que eu vou ganhar com isso? Me esforcei o máximo para treinar, para ser da minha categoria, o que eu vou ganhar com isso? Será que realmente vale a pena? Então, essa questão, quando a gente fala que é uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo mental, parece algo simples, mas o que vem acontecendo já há muito tempo é propagado por conta dessas crenças, desses mitos. Tem que sentir dor, precisa suar para ter efeito, como é que é no pain, no gain, né? Então, esses mundos às vezes se confundem um pouco. E o que eu quero para mim? Eu quero praticar um exercício que isso realmente me traga saúde e qualidade de vida por muito tempo, ou em algum momento eu vou parar no meio do caminho? Quer ver? Eu estava Kelly, fazendo aqui, posso trazer isso de uma outra forma? Posso colocar essa situação para claro. você de uma outra forma? Estava conversando com a Mari Malucelli, com a minha professora do RTS, e ela tem um exemplo muito legal, eu até coloquei aqui em números. Então imagina, Marcos, que você faz lá supino, você sempre treinou, que é aquela adução horizontal aqui do braço, e você treina supino 2 vezes por semana. Tá? Você é uma pessoa que leva seu treino a sério, um ano tem o quê? 52, 53 semanas, vamos arredondar para 50 semanas que você tira férias. Eu coloquei aqui, são 100 dias. Se cada dia que você treinar supino, você fizer 3 séries com 15 repetições, ao final de 100 dias, você vai ter feito 4.500 repetições ao ano, ok? Você que é engenheiro, fecha a conta? Fecha a conta. Vamos supor que você vai treinar isso 70 anos da tua vida. Ao final de 70 anos, você fez 315 mil repetições. Será que é necessário realmente tudo isso? Será que existe uma forma de eu treinar e fazer mais? Não é fazer mais, é fazer melhor com menos? Com Porque menos veja peso? bem, com menos. Veja bem, você colocou uma coisa bem interessante. Quando a gente fala em peso, muitas vezes as pessoas remetem àquela anilha, né? A carga, a massa, ou o número de placas que você coloca num aparelho, num cabo para fazer. E aqui vale fazer uma ressalva bem interessante, mais técnica, porque quando você pega um peso na mão, aquela massa do peso lá do halter de 5 quilos é 5 quilos, independente. Quando você vai fazer o exercício, você vai fazer uma flexão de cotovelo, né? Tá fazendo uma rosca. E esse peso, ele percorre um arco, um caminho, ele é 5 quilos na sua mão. Só que o que vale realmente de resistência para a gente é o torque. E o torque é esse peso que está segurando na sua mão, essa massa, vezes o comprimento do braço do momento. E o comprimento do braço do momento, ele muda. Do começo, você começou lá, teu braço estava lá embaixo e você fez a flexão. Então, essa é a verdadeira carga do exercício. Lembra que eu falei para você lá do supino, se existe diferença de fazer, do Marcos fazer um supino e o João fazer um supino? Então, faz diferença para o Marcos, que ele já treina há bastante tempo, eu dar um par de halteres para fazer esse movimento, ou se eu coloco ele numa máquina, ou se eu uso cabos na polia?
Será que faz diferença? Porque quem está vendo esse movimento do lado de fora está falando assim, nossa, é praticamente a mesma coisa. O que, que mudou? Um halter para o cabo. E quem é especialista e entende que é preciso enxergar o movimento pelo lado de dentro, quer dizer, o que está acontecendo nessa musculatura que está envolvida? O que está acontecendo nessas articulações? Você começa a considerar a carga dessa forma, pensando no torque externo. Então, a gente fala, isso eu vou falar nas minhas palavras aqui, mas quem trouxe muito bem essa denominação, esse conceito de exercício, foi o Tom Purves, que é o pai do RTS. Ele fala que o exercício, ele é uma resposta interna a uma carga que foi... Deixa eu colocar de uma outra forma. Então, eu faço aplicação de uma carga externa, faço aplicação de uma carga, e o exercício é o que acontece internamente lá dentro do meu músculo, a resposta a essa carga. Isso pode ser adequado ou não. Se eu fizer o movimento de uma forma mais lenta, esses 5 quilos que eu usei de halter pode ser 5 quilos e pode ser, sei lá, 10. Se eu fizer esse movimento mais rápido, usando a inércia, esses 5 quilos chega uma hora que pode ser 0. Então, veja quanto detalhe e quantas variáveis eu preciso considerar na hora de pensar num exercício para um indivíduo. Talvez dessa forma comece a fazer mais sentido para você quando eu falo que a grande inovação é a mudança de paradigma. É eu pensar num exercício sustentável que possa ser feito por uma vida inteira. Kelly, você acredita que a proteína reduz a sensação de dor? Proteína, reduzir a sensação de dor? Marcos, eu vou ser bem sincera, eu vou falar na minha experiência. Eu precisaria ler mais sobre esses estudos da proteína, tá? O que eu acredito que pode ajudar muito a reduzir a sensação de dor é eu ter um controle sobre a cadência e a velocidade do movimento. Você sabe por que muitas vezes você sente dor depois de um treino? Porque você usou inércia para fazer o movimento. Então você joga o peso, tem um determinado momento que esse movimento precisa parar, né? Que ele precisa, vamos dizer, desacelerar, não existe fazer uma aceleração negativa. E se eu não tenho controle, não é minha musculatura que está controlando esse movimento, quem vai desacelerar o movimento é tecido passivo. É cápsula articular, tendão, é ligamento. É um tecido que não devia fazer isso. Então, muitas vezes eu sinto dor por conta disso. Então, antes da gente pensar na proteína como uma forma de não reduzir dor, eu preciso voltar um pouquinho antes. O que eu preciso fazer no dia a dia do meu treino? O que eu tenho controle? O que eu tenho tolero para treinar e não sentir dor? Porque se você treinar direito, talvez no dia seguinte você sinta um leve desconforto no teu ventre muscular, mas é no ventre muscular. Se você começar a sentir dor na articulação, é porque tem alguma coisa errada. E daí começam a surgir as lesões. Tá bem, eu agradeço a Kelly Fukuda pela ótima entrevista e eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Marcos, primeiro eu queria agradecer, né, a tua oportunidade, o espaço que você deu para estar falando aqui um pouco desse assunto. E eu queria dar uma dica, se possível, para as pessoas que praticam exercício ou que querem ir para a academia e de repente tem medo de sentir dor, né? Porque quanta gente não foi para a academia buscando um objetivo de emagrecimento, de estética, chegou lá, teve que se enquadrar numa metodologia que não era para ela, se machucou e acabou desistindo. Então, para quem ainda está treinando e digamos assim, gosta de treinar a musculação, a dica que eu daria hoje é tenta fazer esse movimento que você está fazendo mais devagar. Experimenta fazer esse movimento mais devagar. Se você não tem um personal, um professor te acompanhando o tempo todo, reduza um pouco a carga e tenta fazer menos, jogando menos esse peso, usando menos a inércia. Talvez você faça menos repetições, talvez você faça menos séries, com menos peso de massa, mas você pode ter um benefício melhor, porque você está ficando mais tempo sob tensão e está controlando melhor esse movimento. E se você treina com personal, eu queria dar uma dica aqui, uma sugestão, de repente.
Você pode indicar para ele os vídeos do RTS, o próprio curso do RTS, tem vídeos no YouTube, tem o canal do YouTube, tem o canal no Instagram que você pode acompanhar. E esse curso é muito legal porque, além de ajudar o profissional a entender um pouco melhor sobre essa questão da carga, de como construir um exercício, dele ter essa noção que ele é um mestre de manipular a resistência, porque, na realidade, a única coisa que a gente tem controle realmente, o profissional, é a resistência que a gente está aplicando aqui. O que vai acontecer depois, que é a adaptação, a gente precisa esperar e acompanhar. Então, dê essa dica para que ele busque essa formação ou para que ele busque se inteirar um pouco mais disso, porque você, que é aluno dele, é que vai receber esse grande benefício e que vai poder continuar treinando de uma forma sustentável e saudável por mais tempo. Então, essa é a dica que eu gostaria de dar. Tá bom. O meu personal é o Patrick Jacob, que é um excelente profissional. Muito obrigado pela entrevista, Kelly. Obrigada a você, Marcos. Até mais.